Esse é o Top 10 de evidências alienígenas na América Latina, com Giorgio Tsoukalos. O local número 1 é Puma Punku, na Bolívia, que fica a algumas centenas de metros do famoso sítio de Tiwanaku. O motivo pelo qual eu considero esse local muito importante é porque existem dois tipos de pedras lá. E esses dois tipos de pedras geraram um enorme sítio de blocos de pedras gigantes que hoje nós usaríamos um maquinário maciço para conseguir replicar isso. Os dois tipos de pedra que existem lá são o arenito vermelho e o andesito cinza. O que me intriga no arenito vermelho é que são enormes plataformas. E elas tiveram que ser transportadas em algum momento. Como eles transportaram um bloco de 100 toneladas, por exemplo, que nós encontramos em Puma Punku, e eu tô falando de uma altitude de quase 4.000 metros. Estamos acima da linha da vegetação natural. Porque na arqueologia sempre dizem que esses blocos grandes são movidos com cilindros de madeira. Mas como estamos acima da linha da vegetação natural em Puma Punku e nesse platô andino, nunca houve árvores nessa região, nunca. Então vem a questão do andesito cinza. Há um buraco feito diretamente no andesito. E isso é um grande problema, porque o andesito é uma rocha ígnea, o que significa que é muito densa e muito dura. Você não consegue cortar andesito com um material que é mais mole do que o material que você quer cortar. E cobre e ferro são mais moles do que o andesito. Embora elas pareçam ásperas, quando você toca essas rochas, elas são moles. A superfície é mole como um espelho de um banheiro. Isso é magnífico. Então você tem que se perguntar como fizeram isso. Em segundo lugar, eu sugiro o fenômeno das caveiras alongadas, que podem ser encontradas sobretudo na região de Paracas, no Peru. E muitos desses crânios são um resultado direto da amarração de cabeça artificial. Se você tem um bebê recém-nascido, em algumas culturas, eles amarravam tábuas em torno da cabeça do recém-nascido, apertando com bastante força com tecidos, para o crânio poder crescer de maneira alongada. Quando os arqueólogos se perguntaram o motivo disso, a resposta foi que eles faziam isso para imitar os seus deuses. Que deuses? Quem eram eles? Eles eram apenas o produto da imaginação dos nossos ancestrais ou eles viram alguém? E eu sugiro que eles viram alguém, porque dentre todos esses crânios que parecem ter sido criados com a amarração de cabeça artificial, eu também tenho a impressão de que há caveiras que não são de origem humana. Quando eu olho para a caveira normal de um Homo sapiens, há várias linhas na nossa cabeça que são chamadas suturas. Em algumas caveiras alongadas, as suturas simplesmente não existem. Então, na minha opinião, a ciência deveria fazer testes de DNA nessas caveiras como se não houvesse amanhã. Porque talvez a gente descubra que nossa verdadeira origem está lá no cosmos. Em terceiro lugar, eu recomendo os aviões de ouro da América do Sul, principalmente os da cultura Tolima, na Colômbia. Essa é uma civilização pré-inca que existiu e dominou a técnica de revestir de ouro pequenos objetos que eram colocados em túmulos para os mortos. Centenas de milhares desses objetos de ouro foram encontrados nos mais diversos formatos: animais, peixes, insetos, aves, sapos, o que você imaginar. Sem dúvida eram do reino animal. Mas dessas centenas de milhares de objetos de ouro, foram encontrados 17 que se parecem com os aviões da era moderna. Em 1996, dois caras na Alemanha, o Dr. Angund Imbun e Peter Beltin, eles pegaram esses aviões aí, ampliaram, colocaram uma hélice por dentro, jogaram no ar e eles voaram. E esse é um experimento que até os dias de hoje se mantém. Então, como é possível que nossos ancestrais conhecessem a aviação antiga? Porque o estabilizador vertical não existe no reino das aves.
Todas as aves têm estabilizadores horizontais. E se alguém defender que é uma forma estilizada de um peixe ou outra coisa, eles não são nada parecidos. Eles sabiam como era a forma de um sapo e também sabiam como era a forma de um peixe ou de uma ave. Então não venham me dizer que isso também é um animal. Em quarto lugar, eu sugiro Sacsayhuaman, no Peru, perto de Cusco. Um dos lugares mais enigmáticos do planeta Terra. Lá temos os mais magníficos e gigantescos monólitos reunidos e criando um muro enorme com diversos andares. E se você ficar ao lado deles, você fica parecendo uma formiga em comparação ao tamanho desses monólitos. E o mais incrível também é que você mal consegue enfiar uma nota de dinheiro nos encaixes dessas pedras, o que nos leva a perguntar como fizeram isso, porque hoje nós usaríamos máquinas imensas para conseguir fazer algo assim. Pessoalmente, eu acho que os ancestrais que moravam nessa região em particular, de alguma forma conseguiam amolecer essas pedras e praticamente moldá-las como quisessem. E se esse era o caso, então nós temos que nos perguntar como eles aprenderam essa tecnologia. Em quinto lugar, eu recomendo as linhas de Nazca no Peru. Uma área maravilhosa e muitos já disseram, bom, isso parece o aeroporto para ETs. Que isso é besteira. Claro que não é um aeroporto, porque quem já foi para Nazca sabe que o terreno onde estão esses petróglifos é cheio de areia. Se é feito de areia e tem chovido e tem ventado naquele lugar, então como é possível que essas linhas ainda existam? Em um exemplo em particular, há um topo da montanha que foi cortado. E os restos que sobraram da montanha que foi cortada, ninguém tem ideia de onde foram parar. Mas, para nivelar o topo da montanha, são necessárias muitas e muitas pessoas. E isso precisa de logística, planejamento, todas essas coisas. E isso ainda não explica bem como as linhas de Nazca foram feitas. Isso porque elas existem há pelo menos 1500 anos. E mesmo depois da chuva, do vento e muito sol, essas linhas ainda estão lá. Muita gente fala somente dos animais. Eu não ligo para os animais. Eu ligo para essas linhas que parecem pistas de pouso. Como eu disse, elas parecem pistas de pouso. Mas não eram pistas de pouso, porque se alguém fosse aterrissar no platô de Nazca, que é feito todo de areia, a aeronave iria afundar. Não é possível que essas linhas fossem pistas de pouso. E se os extraterrestres tivessem a capacidade de irem de estrela em estrela, por que eles precisariam de aeroportos para aterrissar? Então nunca foram pistas de pouso. Em sexto lugar, eu recomendo Teotihuacan, no México, que é um vasto complexo de pirâmides. E o que é fascinante nesse lugar é que não sabemos nada das origens desse local, porque quando os astecas encontraram Teotihuacan, o complexo já estava abandonado. E o que eu acho mais fascinante nesse lugar é que as pirâmides estão alinhadas a cada um dos planetas do nosso sistema solar, incluindo Plutão. Como isso é possível? Só se alguém soubesse que o nosso sistema solar tem vários planetas e todas as pirâmides estão alinhadas em correlação com as distâncias do planeta. E eu acho isso incrível. Em sétimo lugar, eu sugiro Chichén Itzá, no México. Isso porque a pirâmide não está alinhada com norte, sul, leste e oeste, mas está deslocada a alguns graus. Nos solstícios de inverno e de verão e nos equinócios de primavera, tem uma sombra que surge na lateral dessa pirâmide. Milhares de pessoas todos os anos vão lá para assistir isso. E na primavera, a sombra se move, enquanto o Quetzalcoatl praticamente desce do céu para a terra. E no solstício de inverno, ele volta a subir direto para o céu. Quetzalcoatl significa cobra plumada ou serpente com penas. Os nossos ancestrais sabiam muito bem que as cobras não voavam. Então, por que de repente surgiram histórias e lendas de uma cobra que voava pelo céu?
Minha interpretação é que a razão pela qual isso existia era porque os nossos ancestrais viram algo que poderia ser melhor descrito como uma serpente voadora. Porque eles ainda não tinham o vocabulário para aeronaves ou máquinas e hidráulica, canos e coisas assim. Em 8º lugar, eu sugiro a tábua de pedra de Palenque, no México. E a famosa tábua de Pacal, que é a lápide que tem um entalhe muito interessante em que, de acordo com a arqueologia, o rei Pacal está sentado dentro de uma coisa enquanto é engolido pelo monstro subterrâneo e está cercado de vida e morte. Mas quando eu olho para isso, eu penso em outra coisa. Eu vejo mais uma representação tecnológica de um tipo de veículo. E as mãos dele estão manipulando alguns controles. E o nariz está com algum aparato respiratório. Ele está claramente olhando para o céu. E embaixo, os pés dele estão em pedais. E do lado de fora, da parte de baixo, parece que dá para ver umas chamas saindo do escapamento. No final dos anos 90, a tradução dos glifos que cercam essa lápide, eles disseram que não é a viagem do rei Pacal para o mundo subterrâneo, mas, na verdade, é a viagem do rei Pacal para a Via Láctea. E que melhor representação de alguém decolando para o espaço. E é claro que essa lápide não foi entalhada por alienígenas, mas sim pelos nossos ancestrais, por seres humanos. Mas que jeito lindo de ilustrar isso, porque claramente eles tentaram esculpir algo que fosse uma referência tecnológica para eles. Eles eram muito inteligentes, mas a referência tecnológica na época era mais primitiva que a nossa de hoje em dia. Em 9º lugar, eu falo das estátuas gigantes de monólitos em Copán, Honduras, Quirigua e também em Tulum. São imensos monólitos que parecem ter entalhado neles algo de natureza bem tecnológica. E as histórias e as lendas por trás dessas estátuas todas falam de seres descendo dos céus. Então poderíamos argumentar que o que os nossos ancestrais viram na época era tão importante que eles recorreram ao próprio suor e sangue para poder esculpir esses monólitos. A pedra é o basalto, uma rocha muito dura. Então nós imaginamos como fizeram isso, porque não é possível cortar o basalto com, digamos, o cobre, porque é mole demais. Então precisamos nos perguntar que tecnologia ou que ferramentas de corte eles usaram. Em 10º lugar, eu escolho os voladores no México. São postes gigantescos em que 4 pessoas escalam até o topo e se arremessam presas por cabos ou cordas até o chão em 52 revoluções. Por que eu acho que isso é importante? Porque é isso que eu chamo de mitologia viva. A razão de os voladores existirem é porque eles representam os deuses, as divindades que desceram do céu há muito tempo e difundiram o conhecimento entre a população local. E o fato disso existir até o dia de hoje demonstra para mim que algo muito importante aconteceu no passado. E também é muito legal que enquanto eles descem, uma mão aponta para o céu e a outra mão aponta para o chão. Aliás, esse motivo em si de apontar para o céu e para o chão não existe só aqui no México, mas também no Peru, em Nazca, onde há um petróglifo chamado El Astronauta, que tem uma mão apontando para o céu e a outra apontando para o chão. Não é só em um lugar que encontramos essa posição de mãos semelhantes, mas no mundo todo. Então, todos foram visitados no passado pelos mesmos professores. Não vá embora sem assinar o canal do History no YouTube. Nós também preparamos essas sugestões especialmente para você. Assista!